Se assim como eu, você também ama uma frente única de crochê, então corre aqui que eu vou te ensinar a fazer este modelinho. Vem comigo! Para minha peça, estarei utilizando o fio Bela Arte da Fios Pinguim. Este fio é 100% algodão mercerizado, o tex é de 590, cada novelo tem 170 metros. Esta cor de referência é a 30. Para o tamanho P, indicação de um novelo, do tamanho M ao GG, 2 novelos. Caso vocês não tenham o fio Bela Arte, vocês podem substituir por um fio com o tex aproximado de 590 ou o fio da preferência de vocês. O início, independente do tamanho da peça, do P ao GG, vai ser igual para qualquer tipo de fio. Vou utilizar também agulha de crochê de 4 milímetros. Como eu informei ali na lista de materiais, independente do fio que vocês forem utilizar, independente do tamanho, o início é igual para todos. Começando por o anel mágico, e agora eu vou ajustar ele para conseguir trabalhar os pontos altos dentro do espaço. Vou subir 3 correntinhas que equivale ao primeiro ponto alto da carreira. Na sequência, vou trabalhar mais 3 pontos altos. Então, aqui no total, eu vou ter 4 pontos altos, contando com aquelas 3 correntinhas iniciais. Vejam só. Agora, vou tecer uma correntinha de separação e, novamente, vou repetir mais 4 pontos altos. Então, retomando com vocês, iniciei com o anel mágico. Na sequência, trabalhei 4 pontos altos, separados por uma correntinha e mais 4 pontos altos. Agora, eu vou fechar bem aqui o anel mágico, vou subir 3 correntinhas que equivalem ao primeiro ponto da próxima carreira, vou virar o trabalho para este lado. Bem em cima aqui, ó, das 3 correntinhas iniciais, eu vou trabalhar mais 2 pontos altos dentro do mesmo espaço. Sempre nas laterais, no primeiro e no último ponto de cada carreira, nós vamos trabalhar com aumentos, vão ser sempre 3 pontos dentro do mesmo espaço. E aqui, ó, nos pontos altos da carreira anterior, nós vamos seguir trabalhando somente ponto alto sobre ponto alto, até chegar aqui onde tem aquela correntinha de separação. Aqui nós vamos trabalhar 2 pontos altos, uma correntinha de separação e mais 2 pontos altos dentro desse mesmo espaço. Finalizei essa sequência, agora aqui ó, do outro lado vou repetir. Ponto alto sobre ponto alto, até chegar ali ó, no último ponto da carreira. E aí, lá no último ponto, nós vamos trabalhar 3 pontos altos juntos. Chegando no último ponto, então, aqui são 3 pontos altos dentro do mesmo espaço, igual nós fizemos lá no primeiro ponto. Então, aqui está o primeiro, agora o segundo e o terceiro ponto dentro do mesmo espaço. Nossa segunda carreira está finalizada. Olha só, vai formando tipo um triângulo o nosso top. Terceira carreira, novamente subo 3 correntinhas que equivale ao primeiro ponto, vou virar a peça, ó, nós vamos trabalhar desse lado aqui os pontos, certo? E aí, dentro do mesmo espaço aqui, ó, das 3 correntinhas, vou trabalhar mais 2 pontos altos. Novamente, o nosso aumento, o primeiro aumento da carreira. Olha só, 3 pontos altos. Agora, eu vou seguir trabalhando ponto alto sobre ponto alto, até chegar aqui, ó, na correntinha lá do meio da nossa carreira. Aqui temos mais um ponto alto antes de chegar ali na correntinha de separação. E aí, dentro do espacinho aqui, nós vamos trabalhar 2 pontos altos com uma corrente de separação e mais 2 pontos altos dentro desse mesmo espaço. Finalizada aqui a sequência, vamos voltar trabalhando ali ó, do outro lado, ponto alto sobre ponto alto, até chegar no último ponto, onde teremos o aumento, o último aumento da carreira. Finalizando a terceira carreira, aqui no último ponto com o nosso aumento, são 3 pontos altos e juntos, e a partir da quarta carreira em diante vai ser sempre a mesma sequência. Início e fim de cada carreira com os aumentos, 3 pontos altos juntos dentro de cada espaço,
Entre o meio de uma carreira a outra, vão trabalhando ponto alto sobre ponto alto. Bem no meio ali da carreira, onde tem aquela correntinha de separação, trabalha-se 2 pontos altos com uma correntinha de separação e mais 2 pontos altos. E agora quero deixar uma dica bem importante, mostrando a minha peça finalizada a partir da 8ª carreira, dependendo do fio que vocês forem utilizar. Pode acontecer da peça começar a querer embabadar por conta desses aumentos. Se vocês sentirem que a peça de vocês está começando a querer embabadar, aí vocês podem alternar uma carreira com 2 pontos altos juntos no início e no fim, na outra carreira 3 pontos altos juntos no início e no fim, e assim intercalando até chegar à altura necessária para finalizar a peça de vocês. Para o tamanho P, sugestão de 14 carreiras, tamanho M 18 carreiras, tamanho G 20 carreiras e GG 22 carreiras. A minha peça equivale a um tamanho M, então eu trabalhei 18 carreiras no total, medindo para vocês aqui na parte do pescoço até abaixo do busto, 29 centímetros aproximadamente. E agora pegando aqui, ó, de uma ponta a outra como se fosse abaixo do busto, aproximadamente 53 centímetros. Finalizada aqui a parte de cima, eu não quero que o meu top fique tão curto aqui na parte da barriga. Então eu vou seguir aqui, ó, já com o fio que está aqui no aguardo. Vou subir 2 correntinhas, que equivale ao primeiro ponto, e agora vou começar a trabalhar aqui por volta de 3 a 4 carreiras em pontos altos. Então, nós vamos trabalhar aqui carreiras de vai e vem em pontos altos, sem aumentos ou diminuições. Então, aqui para a primeira carreira, estamos aqui na parte de baixo do top, certo? Então, aqui eu já subi as 2 correntinhas iniciais, e agora eu vou começar a completar aqui, ó, em pontos altos, toda a parte de baixo do nosso top. Então, olhem só, vai ficando mais ou menos assim. Cuidem para deixar sempre os pontos próximos uns aos outros, não deixar muito perto para não acabar embabadando, mas também não muito separado para não acabar ficando buracos aqui entre um ponto alto e o outro. Finalizei as 4 carreiras em pontos altos aqui embaixo, e agora eu vou aproveitar para finalizar o acabamento trabalhando desta ponta, pegando toda a lateral da parte de cima até aqui a parte de baixo nessa ponta, uma carreira em pontos baixos. Finalizei toda a parte de cima aqui em pontos baixos, agora eu vou virar o top. Vocês têm a opção de forrar, caso prefiram que forre a peça. Vou deixar mais ou menos assim, dobrado a peça. Aqui eu criei um cordão de correntinhas com aproximadamente 250 correntinhas. E com a ajuda da agulha, vou vir bem aqui, ó, nesta ponta, onde tem aquela correntinha lá onde estávamos trabalhando os aumentos. Vou passar aqui, ó, de fora para dentro, puxando aqui o meio desse cordão de correntes, olha só. E aí eu vou passar agora aqui, ó, com esse espaço aqui, passo o cordão aqui para fora. E aí vai ficar mais ou menos assim, ó. E agora aqui na parte de trás, vocês podem fazer aqui a amarração conforme a preferência de vocês. Vocês podem deixar dessa forma aqui, depois fazer aqui de forma cruzada, ou já podem fazer aqui, ó, como se fosse um X aqui, depois aqui, e amarrando aqui na parte de baixo. E se você chegou até o final aqui comigo, não esquece de deixar o seu like e compartilhar com mais pessoas que gostariam de conhecer esse tutorial. E se não me segue, já me segue também. Um beijo e até a próxima!